E sabe o que aconteceu? Jesus um dia, andando com seus discípulos, olha para a figueira e põe fogo nela, ela seca. Faz ela secar, na verdade, ela seca. E ele estava falando, Israel vai ser assim. Mas ela vai florescer, a mesma figueira que desapareceu, ela vai florescer. A mesma que ficou seca. Israel é a figueira. E o relógio do tempo é medido através de uma nação chamada Israel. Essa figueira, quando ela florescer, presta atenção nos sinais. Então lá vamos nós para os sinais. Tem gente falando aí na internet, esse cara nem é pastor, o que ele está ensinando? Você está parecendo um pessoal, eu não posso ficar brigando com religião, mas tinha um pessoal antigo de uma religião que deixava ninguém ler a Bíblia porque ela é perigosa demais. Deixa eu te falar algo. Todo mundo vai escrever assim, ó, a Bíblia é perigosa demais. Ela é perigosa por quê? Porque você cobra de mim ser pastor para poder falar dela. E ela é uma palavra para todo aquele que nele crê. E não para o seu pastor, para o seu padre ou para o seu rabi. Você não entendeu até agora. Tem uma religião que protegeu a Bíblia de todo mundo. E só uma pessoa podia falar da Bíblia. Ninguém mais podia falar nela. A Bíblia é perigosa porque ela tem os códigos que a gente precisa para governar na terra. E acessar a próxima fase da eternidade. E vocês continuam, o fulano tem que ser pastor. Não sou pastor. Não fui chamado para isso. E pasme. Se um dia ele mudar o foco e falar, você vai ser, espere por mim, eu serei. Eu só não posso falar que serei padre, porque a igreja não vai deixar, que eu já tenho mulher e tenho um monte de menino. Mas se a igreja for reformada e ele falar isso para mim, você não sabe, moço, eu estou na missão debaixo daquilo que ele chamou. Se ele falar, você vai virar rabi agora. Apesar que esse é meu apelido ali no meio dos amigos. Olha o rabi. Para mim tanto faz. Eu quero agradar aquele que me chamou. Vocês eu faço questão de desagradar. Tem gente que fala, não, mas você podia ser um pouquinho mais agradável. Não, como eu sou cristão, Jesus não agradou ninguém. Não, pelo contrário. Um dia uns demônios falaram, você pode jogar a gente nos porcos? Ele agradou os demônios. Você vê o tanto que é importante agradar os outros. Aí o outro escreve, ele é um herege. Ai, tá bom. É você que não aguenta novidade. É você que não entende que o Senhor, de tempos em tempos, Ele se apresenta de forma diferente. É você que vive num lugar buscando a Deus, sendo que Ele já foi para outro. Quem é caçador de Deus não fica indo nos lugares onde Deus passou. Ele está sempre com o coração conectado, se movendo para onde Ele está se movendo. É diferente. Pega do começo ao fim na Bíblia. Tudo se transformou e tudo se moveu. Até a serpente virou dragão, você continua um jumento. Olha que coisa. A serpente de Gênesis virou o dragão de Apocalipse. Está escrito. Mas você continua um jumento. Carregando suas crenças, esquecendo dos fatos. E Jesus saindo partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Para quem não sabe, Jesus foi condenado por se levantar contra o templo. Foi isso que aconteceu. E até hoje, o que é o grande astro, o que é o grande poder de uma religião? O templo. Qual que é a dificuldade de entender o motivo que Jesus foi preso, condenado e crucificado? Porque ele falou, esse templo aí, ó, eu vou derrubar ele, eu vou reedificar em 3 dias. É interessante é que vocês se desfazem do templo, que é seu corpo, onde o Espírito Santo habita, e idolatram prédios. Pessoas malucas, eu não sei nem o que dizer. Eu queria, na verdade eu tenho o que dizer, mas eu vou poupar o seu raciocínio. Eu não vou perder a atmosfera que a gente está aqui não. Mas qual que é a lógica de você que abandona o verdadeiro templo, onde o Espírito Santo falou, eu vou habitar aí dentro, que é seu coração. E você fica endeusando, idolatrando paredes. De onde você tirou isso? Isso é má intenção? Isso é mau caratismo? Isso é falta de informação? O que é? O motivo da crucificação de Jesus foi que ele falou assim, o véu vai rasgar. E o templo já não vai mais fazer diferença. Não existe mística em prédio. E não compreender isso, você não compreende e não vive o cristianismo. Por que a gente está nessa perversão absurda? Porque as pessoas não compreendem o que é o cristianismo. Elas pensam que é regular os outros pelo comportamento. Nunca foi e nunca será. Jesus nunca encheu o saco de um pecador. Nunca. Ele só falou, vai, não mexe com isso mais. Não.
E o religioso? Eu amo isso. O religioso, ele sempre tomava sarrafo. O religioso, toda vez que Jesus fica agressivo, é só com gente religiosa. Aí você fala, mas você está falando mal da religião? Não, estou falando da mentalidade de religioso. O que vai ficar de jejum fica com a cara triste. O que vai dar algo para Deus tem que contar para todo mundo. A instrução está na própria palavra. E aí vai entendendo. Eles foram mostrar esses edifícios e o templo, né? Mas Jesus lhes disse, não vedes todas estas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre outra, que não seja derrubada. Jesus estava falando que o templo estava sendo edificado, ele ia destruir e em 3 dias o negócio ia levantar. E também estava mostrando que Israel ia ser atropelada. E ela foi. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos. O dia que eu sentei no Monte das Oliveiras, eu dormi, acho que foi na perna do Theo Hayashi, não sei se foi do David Leonardo. Eu fiquei tão chocado de estar lá e vendo o Portal da Glória, né, que dá para ver a cidade oriental, aquela imagem que você conhece de Israel. E eu fiquei tão atordoado com aquilo que eu comecei a ter visões e apaguei e dormi. Eles zoaram muito comigo, não sei quem lembra disso, em 2018. Tiraram fotos, o Pablo, o que ele fez no Monte das Oliveiras. Eu pirei de estar lá. Eu vi aquela cena e eu fiquei pensando, né? Quem tomou a cidade de Jerusalém tampou os portais. Os portais foram colocados pedra e selados, como se isso fosse atrapalhar o Rei da Glória de passar. Eles tamparam. E para piorar, eles fizeram um cemitério do lado de fora, porque eles têm uma crença que o ressurreto não passa, só que vai acontecer a coisa mais absurda de todas. Não tem um lá que não vai levantar. E eu fiquei vendo aquela cena até desmaiar. Eu falei, que glória, que lugar é esse, que atmosfera é essa? Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Isso aqui é crença? Isso aqui é um diálogo. Como é que vai ser o final disso? O que é o fim do mundo, pelo amor de Deus? O fim do mundo significa a inauguração de um tempo na eternidade, um tempo novo. Tem um livro em Apocalipse que quando ele for aberto, você vai conhecer esse livro. Ele vai falar, agora nós vamos fazer isso. Tem gente que pensa assim, não, vai acabar e vai ficar só aí todo mundo freeze, sorrindo. Nós somos chamados para governar. Tem um tanto de gente que não acredita em nada. Tem muita gente que acredita em tudo e tem poucos que vivem os fatos. Sai dessa vida de ficar não acreditando em nada e sai dessa vida de acreditar em tudo. Se você ouvir tudo e acreditar em tudo, você vai pirar. Faz o seguinte, viva dos fatos. Com o meu amadurecimento no cristianismo, eu percebi que um monte de coisa que eu não acreditava não faz sentido e um monte de coisa que eu acreditava era além daquilo que estava escrito. Viva fatos. Escreve assim, ó, eu vou viver fatos. Fatos. Tem 30 mil pessoas aí, ó, todo mundo está assistindo. Marca aí, ó, pega o link de compartilhar, manda e fala assim, ó, vem aqui tomar um soco. Escreve desse jeito. Que aí ninguém vai entender, vai vir de curioso e vai tomar uma. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Escreve aí na sua anotação assim, ó, ficar atento. Que alguém vai te enganar. E para te enganar tem que estar na mesma frequência. Isso aqui é a coisa mais normal. Jesus deixou claro. Fique esperto. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vai acontecer exatamente isso. Já está acontecendo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis. Põe a mão no seu coração. Fala assim, ó. Nada que acontecer vai perturbar meu coração. Assim, meu coração é do Senhor. Nada me perturba. Marcelo, eu queria orar para acabar com a guerra. Mas aí você vai ver que está escrito assim, ó, é necessário que essas coisas aconteçam. Já foi visto. Não foi Deus que arquitetou igual jogar The Sims. Ele não fez assim, ó, vamos pôr guerra aqui, vamos cercar Israel por aqui, eu quero que Israel pague. Não foi não. São todas as ações que eles mesmos praticaram, que são molas, que eles mesmos apertaram, que vão voltar contra eles. Vocês conseguem entender isso ou não? Às vezes não foi o povo de hoje que está na Palestina, e nem o povo de Israel de hoje, mas aquilo que os nossos pais fizeram, isso vai acontecer. Biologicamente são 4 gerações que acompanham uma doença.
Uma doença atravessa 4 gerações, mas na palavra está escrito assim, ó, que a misericórdia do Senhor vai te acompanhar por 1000 gerações. Isso é diferente. A biologia dá conta de atravessar 4 gerações, mas a misericórdia dele dá conta de avançar em 1000. Isso é discussão para outro dia. Esse negócio dessas 1000 gerações, eu fico doente com isso também. Então você vai ouvir de guerra e de rumor de guerra. Na palavra, Apocalipse fala que lá no Monte Carmelo, né, o ponto alto e o vale que tem embaixo, o vale do Armagedon, vai ter uma guerra. E está escrito que o freio do cavalo vai ser o medidor de sangue. O freio do cavalo é dessa altura. Lá no Coliseu, há 2000 anos atrás, menos de 2000 anos atrás, o sangue era uns 5 dedos, um palmozinho. Você imagina esse tanto de sangue numa arena? O medidor de sangue era o tornozelo. O medidor de sangue da batalha do Armagedon é o freio do cavalo, essa altura aqui, ó. O freio do cavalo mais ou menos é o quadril de uma pessoa aí de 1,70 m. Esse vai ser o número de pessoas que vão descer ali no combate. Presta atenção, o número. Está escrito na palavra. 200 milhões. Sabe o que é mais interessante? Isso mexe muito comigo. Que o dia que essa previsão foi escrita, se eu fosse o cara escolhido para escrever, Nésio Monteiro, eu ia falar: ô anjo, você pode repetir de novo? Porque 200 milhões não faz sentido. Sabe por quê? Quando foi escrito não tinha 200 milhões de pessoas na terra. Aí eu ia perguntar 3 vezes para o anjo: está certo esse negócio, 200 mesmo? Beleza. Aí eu ia chamar um matemático, um professor de geografia e falar: faz o seguinte, pega a terra onde que vai rolar o combate, dá uma medida lá para ver, chama a PM, já viu que a PM fala? Ó, tem 3 milhões, 4 milhões. Chama esse povo e faz a metragem cúbica do lugar e me fala quantas pessoas cabem, porque eu estou achando um absurdo um anjo falar 200 milhões. E aí ia chamar o anjo, o cara da geografia, o cara da estatística, o cara da matemática, os 3 iam falar: o anjo está errado, não cabe. Então eu vou te contar o que é. Lá vai ser um triturador de gente. Não vai caber exatamente os 200 milhões, mas vai entrar um triturador e vai passar os 200 milhões lá. Por isso que o sangue vai ficar dessa altura. Pablo, a gente pode fazer alguma coisa para evitar? Deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia não é um ensaio. A Bíblia é um fato. O jornal mais novo que existe. Mais do que o que vai ser fabricado amanhã. Ele foi fabricado há milênios e vai acontecer tudo. Absolutamente tudo. E aí quando você tem compreensão disso, quem é Gog e Magog? Eu não vou falar o nome das nações, porque daqui uns dias eu vou estar com uma faixa e eu vou ter que ficar pegando na mão desses caras. E alguém vai pegar o nome. Ó, o Marçal falou. Marçal falou. Que Deus chame outro, mas se não chamar, vai ter que aguentar. E aí ele fala assim, ó: olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então não precisa gritar aí para todo mundo: ah, já é o fim. Não, ainda não é o fim. É a preparação para as dores de parto. Pois se levantará nação contra nação, nossa, reino contra reino, e haverá fomes. A guerra é um negócio tão injusto que um míssil de longo alcance custa 5 milhões de dólares para cumprir um propósito: matar a gente inocente. Aqueles tanques de guerra, tudo, eles estão gastando bilhões numa guerra. E quem que é o povo? O povo é quem não tem R$1 no bolso. E é o que paga com a própria vida. Você imagina o que o homem faz numa guerra. A prática é pegar a riqueza daquele próprio povo que não tem quase nada e usar ela para matar o outro do outro lado, e do outro lado faz a mesma coisa. Mas aí estão os sinais. Vai levantar nação contra nação, reino contra reino. E aí quando acontece isso, a prioridade da nação muda. Todos os países grandes que entraram em guerra pararam de industrializar carro, pararam de industrializar tudo. O que tem que fazer com as indústrias? Todo mundo tem que entrar na guerra. Nós não temos essa prática aqui, porque nós estamos há mais de 150 anos sem entrar numa guerra de verdade. A gente só apoia a guerra dos outros. Ah, vai numa guerra, manda 25 mil soldados, aí volta só 20. A gente não entra em guerra. Nós somos um país muito, muito abençoado. Territorialmente, somos um dos maiores do mundo. E não entramos em confusão. Olha que interessante. A última vez que a gente entrou numa confusão, a gente quase acabou com o Paraguai.
algumas confusões, troca de terra, Uruguai, daqui e dali, mas sabe o que acontece? Quando você entende o que é o preço disso, o preço disso é pegar toda a riqueza de um povo para aniquilar com a vida do outro, e o lado de lá faz a mesma coisa. Por isso eu vos ensino, não entre em guerras. Esse é o código de Israel, esse é o código de Davi. Mas se alguém te colocar numa guerra, gaste o que você tem para sair dela, acabar com ela. Isso é um código de inteligência emocional. Você não vai me ver entrando em guerra com ninguém, mas se alguém me colocar, eu vou acabar com todas. Eu faço isso muito bem feito. E assim, com todo o meu coração, com toda a paz que eu sinto aqui agora, que não falte pólvora em Israel hoje. Que as pessoas acatem o sinal de abandonar suas casas, para que as vidas delas não sejam ceifadas. Mas eu acredito que vai acontecer o que aconteceu em 67, aconteceu em 70 e aconteceu em 73. A Palestina vai para o mar agora. Eles vão tirar eles de lá. Israel já pegou uma terra que é a Península do Sinai, em troca de paz com o Egito, falou o seguinte: eu te dou isso se vocês firmarem um acordo de paz. Israel fez o quê? Deu uma terra que eles tomaram na guerra. E ficou tudo bem. Chegou na Jordânia e falou: vou te dar aqui, ó, Cisjordânia para a gente. Eles não querem. Eles querem que Israel desapareça. E aí Israel fala: eu não quero mais nada, eu só quero ter paz. O que todo mundo quer? Nós queremos só sua morte. Esse é o grande problema lá em Israel. Israel não ataca, ele espera ser atacado. Aí quando ele espera, você vai ver o que vai acontecer. Vai ser muito triste.